Libere perdão. Libere perdão. Eu sou Gustavo Henrique, sou estudante de teologia e gostaria de falar sobre perdão, sobre você liberar o perdão, que é uma coisa tão essencial para a vida, tão essencial para que a gente possa conviver. E o texto está baseado lá em Mateus capítulo 18. Eu vou ler rapidinho. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse é um texto tanto conhecido da palavra de Deus. E talvez você pense, o que significa esse 70 vezes 7? Se você for mais de exatas, você vai começar logo a fazer um cálculo. E 70 vezes 7 vai dar 490. Então seria um número muito grande de perdoar. Será que eu tenho que perdoar um número várias vezes? Perdoar uma pessoa várias vezes? Ou, se você for da área de humanas, você vai perguntar, não, isso é um número simbólico para dizer que que eu tenho que perdoar o meu irmão várias vezes. Tanto de humanos como de exatas, eles chegam a um ponto parecido, por visões diferentes, mas chegam num ponto que deve perdoar várias vezes. Mas o que realmente quer dizer? É interessante porque Pedro ele começa fazendo uma pergunta e ele faz uma pergunta já dando uma resposta, esperando que o Senhor confirme e diga assim: é isso aí. Porque o que acontece? Na cultura judaica, um judeu ele perdoava 2, 3 vezes, já era uma pessoa muito humilde para a época. Então Pedro ele vai jogar lá para cima. Não, Senhor, será que é 7 vezes que eu tenho que perdoar? Porque 7 é logo o número da perfeição e 7 também é um número alto para o judeu. E Jesus surpreende Pedro respondendo da seguinte forma: não, 7 vezes, mais 70 vezes 7. E isso é algo muito importante, porque 70 vezes 7 representava um símbolo muito grande. Para nós, 70 vezes 7 representa perdão, mas para a época não. Para a época, 70 vezes 7 representava um símbolo de vingança, símbolo de vingador. Por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 4, vai haver um rapaz chamado Lameque. E Lameque ele vai dizer apenas o seguinte: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então o que acontece? Lameque está dizendo: 7 vezes tomará vingança de Caim, mas se alguém me ferir, se alguém me machucar, 70 vezes 7 eu tomarei vingança. Então Lameque ele é um cara extremamente vingativo. E esse termo 70 vezes 7 que foi cunhado por ele se tornou um tema cultural. Então quando fala 70 vezes 7 representava da maior vingança, o maior vingador, aquele com o ego totalmente alto que não pode ser machucado. E Jesus vai pegar esse termo 70 vezes 7 e vai convergir, vai dar um novo significado. Sabe aquela vingança? Sabe aquele ódio que você sente por aquele irmão por te ferido? Perdoe nesse nível. Se algo te feriu, perdoe, libere perdão. Libere perdão em todos os momentos. Até o próprio Cristo faz isso. Ele faz isso na prática. Porque quando Cristo ele foi machucado, quando ele foi chicoteado, quando ele estava preso no madeiro lá na cruz, ele vai dizer o seguinte: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E talvez você fique pensando: mas ele é Jesus, ele é Deus, ele é o homem perfeito, ele é o homem Deus. A gente não consegue fazer isso. E é verdade, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas a gente precisa pedir forças para perdoar, porque o Espírito Santo nos capacita a perdoar. Isso é um fato e uma realidade que o Espírito Santo nos capacita para perdoar, que tem um caso de Estevão. Estevão,
quando ele é acusado falsamente porque ele estava pregando o evangelho, ele prega o evangelho, e o que acontece? Os homens arrastam ele para fora da cidade e começam a apedrejar. E assim como Cristo, espelhando a Cristo, ele vai dizer o seguinte: Senhor, não imputes ele pecado. Isso é, Senhor, perdoa eles. Quando estava sendo apedrejado até a morte. Veja que interessante. Cristo nos dá força para perdoar. Isso me lembra um caso da Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom, no livro Refúgio Secreto, que ela escreveu, ela conta a sua história, que é um tanto interessante, que ela abrigava judeus a fugir do regime nazista. Ela é holandesa. Ela abrigava em sua casa, só que um certo dia pegaram ela, o pai e a irmã e levaram para a sala de tortura para ser torturados, serem abusados sexualmente. E em pouco tempo o pai dela morreu, depois a irmã dela morreu, e ela, quando estava perto de morrer, os aliados conseguiram invadir o lugar e conseguiram salvar ela. E anos se passaram e ela ficou famosa palestrando sobre todos os acontecimentos da vida dela, falando de Jesus. E um certo dia na Alemanha, depois que a guerra acabou, se eu não me engano foi em 67, não lembro a data para ser exato, mas quando ela terminou a palestra, um certo senhor de cabelo grisalho falou com ela e perguntou o seguinte: você se lembra de mim? E ela disse: não me lembro. Aí ele vai dizer: sabe quando você estava sendo torturada, você e sua família? Era eu que estava te torturando. Você me perdoa? E no livro ela vai surgindo inúmeros pensamentos na cabeça dela, porque ela vai pensar: rapaz, será que eu devo perdoar ele ou não? Entra logo o remorso na mente dela, ela começa a lembrar de tudo que ela estava passando, que ela passou naquela época. E diante disso ela pensou: rapaz, isso vai mudar a minha vida, se eu aceitar ou não, se eu não liberar ou não o perdão. E ela encontrou forças não nela mesma, mas em Cristo Jesus. E estendeu a mão a ele e perdoou. E é assim, meus irmãos, a gente tem que encontrar forças em Cristo para perdoar. Primeiro porque ele perdoou a gente. Quantas vezes a gente nós falhamos com ele e ele nos perdoa? Quantas vezes nós erramos contra a sua lei e ele nos perdoa? Ele nos perdoou dos nossos pecados. Deus nos perdoou através de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós merecíamos estar no lugar dele lá na cruz, mas ele foi para a cruz. O Filho perfeito de Deus, o Criador do mundo, aquele que foi feito por meio deles, o céu, a terra, o universo, morreu em nosso lugar. Ele nos perdoou o nosso pecado. Então por que a gente não libera perdão? Se ele perdoou a gente que não merecia. E é isso que eu falo: libere perdão. Porque Cristo te perdoou. Libere perdão. Que essa mensagem, essa palavra fique no seu coração e você encontre em Cristo força para perdoar. Amém?